Gente que faz a terra. Hoje, Gente que faz a terra apresentará para você a história de Terezinha Lígia, teatróloga, atriz, diretora e criadora do Grupo Fibra de Teatro. Com você, Terezinha Lígia. Terezinha Lígia, sou professora de teatro no curso de Artes e Teatros da Unimontes. Sou filha de pais artistas, né? Meu pai era um tocador de violão, violino, e minha mãe contava as histórias do tipo de teatro que ela fazia num lugarejo muito pequeno em que ela vivia. Aquelas histórias me inspiravam de tal maneira que o nosso espetáculo Brincando de Brincar, eu sempre digo que ele foi inspirado na minha mãe. Então, ouvindo histórias, ouvindo música, num ambiente assim, né, de arte mesmo, que eu respirava a arte, o amor também eu sentia muito forte pelo circo. Eu sou daquele tipo assim, quando criança, quando o circo ia embora, eu ficava naquele banzo, naquela paixão, aí fazia o circo no quintal, o teatro também era uma atividade que eu fazia no quintal. Quando a casa não tinha quintal, eu usava o quintal do vizinho. E assim, alguns aniversários meus eram comemorados à base de teatro, pequenas esquetes, músicas encenadas, né? Então, eu sempre digo que eu já nasci, né, fazendo teatro. Porque aquela inspiração, aquela vocação, ela é do berço, né? Mas os mestres, eles vêm somar e mostrar que esse universo ele é muito amplo. E você tem que estar antenado para estar vendo as mudanças. Ele faz com que a gente, né, busque. Tive um grande mestre que me inspirou, que é o Romildo Mendes, que na época eu estudava no Conservatório Lourenço Fernandes, o curso de Educação Artística para dar aula, né, nas escolas. A partir daquele momento, eu sabia que eu não largaria mais o teatro mesmo para levar ao público, e não mais o teatro brincadeira. Depois do Romildo, eu fiz uma oficina de teatro com um grande mestre também, brasileiro, que é o João das Neves, e eu fiz uma oficina com ele aqui em Montes Claros, ele e o Eládio Pérez Gonzalez na área da voz. Então, a partir daquele momento, eu confirmei. Realmente eu falei assim, nunca mais eu vou deixar de fazer teatro, sabe? Depois da oficina, eu estava assim angustiada. Onde que eu vou conseguir textos para encenar? Ele falou, menina, olha essa cultura rica que vocês têm aqui, vai pesquisar, vai escrever. Eu fiquei assim, engraçado, como que ele sabe que eu tenho condição de escrever? Eu sempre gostei de escrever, mas escrevi até então poema, aquelas coisas muito assim de adolescente, aquelas coisas. Mas foi realmente como se fosse um passe de mágica. A partir desse momento, eu escrevi os textos Mariazinha o Lobisomem, O Menino e as Estrelas e Filhos da Terra de um jogo só. E todos três encenados assim, ano após ano. Então foi uma época muito fértil, né? Eu demorei um pouco a atuar nos meus espetáculos. O primeiro espetáculo que eu atuei não foi também porque eu queria, não. Eu estava até então na posição de diretora. Chegou um momento, que eu acho que me parece foi Os Cigarras e os Formigas, um texto de Maria Clara Machado, que faltou alguém. Então eu comecei a ensaiar, ficava ensaiando até aparecer alguém, acho que eu tomei gosto pela coisa, e a partir daí todos os espetáculos eu participo, também como atriz, além de cantar, né? Além de às vezes de escrever, além de pesquisar, como é o Brincando de Brincar. É uma responsabilidade muito grande. Sempre estar frente ao público, sejam 2, 5 pessoas ou 1000 pessoas.
para mim a responsabilidade é a mesma. Já aconteceu do Fibra apresentar para plateias aqui em Montes Claros, nesse início difícil, que não existia público ainda para teatro, para 5 pessoas. Eu sempre deixava aquele recado: gente, não interessa, nós vamos fazer como se a casa fosse cheia. Essas 5 pessoas que estão aí, elas pagaram, elas querem ver. Então a gente, sabe, então essa responsabilidade muito grande. O Fibra foi exatamente daquela experiência no Colégio Polivalente. Aí, de repente, os meninos muito entusiasmados falaram assim: a gente podia apresentar no Centro Cultural. O Centro Cultural, essa época, era, né? Foi o ano do nascimento do Centro Cultural. Eu falei: nós temos que ter um nome para registrar lá a entrada do grupo, né? Então, um aluno falou assim: foi um aluno que sugeriu, coloca Fibra. Então ficou Fibra. E hoje todo mundo fala nada mais assim coerente, né, para tanta luta, assim, uma história de 31 anos, né, num local assim que é difícil. O teatro no Brasil é difícil, imagina no interior de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. Não saia daí, gente que faz a terra, volta já! Com você, Terezinha Lígia. A primeira peça foi com alunos do Colégio Polivalente, né? Eu era professora de educação artística e eu já tinha me formado no conservatório e comecei a fazer uns experimentos com os alunos lá, através dos jogos teatrais, e começamos através de um poema, a gente transformou no espetáculo alternativo que chama Máquina. Na época foi até uma ousadia, assim, né, para Montes Claros, porque primeiro que era uma colagem, era um tipo de trabalho que ainda as pessoas não, assim, porque até hoje existem pessoas que acham que o espetáculo ele só existe a partir de um texto teatral. Eles não imaginam que você pode pegar um tema, né, ou um poema, igual eu transformei nessa época, e a partir daquele poema ir fazendo realmente a colagem, com músicas, com expressão corporal e tal. E aí surgiu Máquina. O primeiro espetáculo mesmo foi Mariazinha o Lobisomem. Esse marcou a época e marcou realmente a permanência, né, do Fibra. Foi um feito, né? Um ano em cartaz em Montes Claros, as pessoas, tinha gente que reclamava: não, de novo apresentar. Eles não entendiam que quanto mais um espetáculo fica em cartaz, mais amadurecido, né, melhor ele vai ficando. Então Mariazinha foi um trabalho puramente de pesquisa, é um trabalho que retrata a região através das músicas, das crendices, dos mitos regionais. E ela faz faz um contraponto com aquela história do Chapeuzinho Vermelho. É Mariazinha e o Lobisomem. Entendeu? Então é uma história que cativou também o público na época. Tem adultos hoje que falam: não esqueça Mariazinha e o Lobisomem. Então a Mariazinha também ela ganhou o prêmio de melhor texto, teve melhor atuação, né? E depois veio O Menino e as Estrelas, que também foi um texto premiado num concurso. Não aprofundou assim, a questão da cultura regional. Viajou um pouco a questão do céu e da terra, né? A vinda das estrelas para brincar na terra, e aquela viagem mesmo, a questão da fantasia da criança, né? Quando ele foi considerado melhor texto num concurso de textos teatrais, a gente voltou a encená-lo. Aí, na sequência, veio Filhos da Terra, que foi uma pesquisa muito profunda. Essa foi aprofundada mesmo, que aí a questão do coronelismo na região, né? Que nós temos resquícios até hoje, muito fortes. E foi um texto muito forte, aí ele é um texto para adultos, né? Dramático, assim, bem forte. Tem pessoas apaixonadas com Filhos da Terra, mas requer um grande trabalho, um elenco grande. Eu ainda não animei, né? Acho que Filhos da Terra exigiu muito dos atores, eram jovens que estavam já no terceiro espetáculo, mas ainda jovens, assim, imaturos para encarar aquela realidade muito forte de Filhos da Terra, que conta aquela história. Cara pobre e resolve ficar rico.
Não sei se você conhece a história do Famaleal. E aí ele faz um pacto, pega um ovo de franga preta, coloca debaixo do braço, fica 21 dias com o ovo debaixo do braço. Aí ele tira o ovo, de dentro do ovo sai um capetinha, e esse capetinha é colocado pela figura que quer ficar rico dentro de uma garrafa, bem tapada, e ele fica lá preso. Não pode sair, ninguém pode ver esse capetinha. E aí ele começa a ficar rico e passa a fazer todo tipo de maldade, atrocidades com os empregados. Eu acompanhei muita coisa dessa história, sabe? De perto ali, ó, conheci a pessoa, sabe? E até hoje na região, você chegar lá e falar, olha, você conheceu o coronel e tal, as pessoas te falam, com nome e sobrenome. É um espetáculo emocionante. Junto com Filhos da Terra veio Patinho Feio, que aliviava aquela tensão. O Patinho Feio muito leve, aquela história, né, do patinho, que depois transforma. Aí aliviava, né, dava um equilíbrio, porque os atores eram jovens, eram 17, 18 anos. Eu não faria isso hoje para montar Filhos da Terra. Aí depois veio Os Cigarros e os Formigas, que é um texto de Maria Clara Machado. Aí veio Cantarim de Cantará, Folia dos Três Bois, Tranchanchã e o Bicho Troncha, aí um outro texto meu, né, depois de um tempo, né, sem encenar textos meus. Aí veio o Brincando de Brincar, a primeira versão. Veio O Vaqueiro e o Bicho Frouxo, que é um texto, esse não é meu. Veio Brincando de Brincar 2, a segunda versão. O Brincando de Brincar 3 e nós estamos atualmente com os dois espetáculos em cartaz. Vem Ver Boi e Brincando de Brincar. Eu tenho grande admiração por alguns dramaturgos, como Garcia Lorca. No Brasil nós temos o Nelson Rodrigues, né? Mas tudo que o grupo fez até hoje, o grupo hoje ele é tido como um grupo que leva a cultura regional. A cultura nossa é riquíssima. Então não há como... Você tem que estudar, sim. Você tem que estudar os grandes nomes, os grandes dramaturgos. Mas por que não você começar a trabalhar? Como diz a questão da cultura, você tem que começar no quintal. É igual um grande mestre que eu tive falava assim, gente, é preferível uma batatinha quando nasce bem feita do que um Hamlet mal feito. E é verdade. Se você fizer, pegar o teatro, igual a gente pega às vezes, o Brincando de Brincar, é de uma singeleza, sabe assim? É porque é verdadeiro, é cultura, entendeu? E como o grande João das Neves me inspirou, né? Vai escrever sobre sua cultura, menina, isso aqui é rico demais, olha o coronelismo. E eu fiz, eu segui o conselho do mestre, né? O folclore, Silvana, assim, hoje, eu não tenho vergonha de falar isso, mas no início, quando eu comecei a estudar arte, teatro, eu me irritava com as manifestações folclóricas, sabe? Eu achava aquilo assim, pobre, aquela coisa boba, como eu vejo hoje muitos jovens achando isso, sabe? Mas não é verdade, não é verdade, porque quando eu, através mesmo do conservatório, que eu comecei a ter, tinha uma disciplina que era folclore mesmo, né, que a gente tinha que pesquisar, eu fui tomada assim, né, de amor pelo folclore, que hoje nem está tão assim utilizada essa palavra, porque ficou meio desgastada, né? Mas assim, a cultura regional é uma coisa maravilhosa, sabe? E ela nos dá espaço assim para escrever, para encenar, para cantar. Então, assim, hoje eu sou eu levo mesmo, né, a cultura regional nossa, assim, de Montes Claros, de outro Vale de Jequitinhonha, para outras regiões do Brasil. Mas no início eu tinha uma resistência. Já voltamos com Terezinha Lígia. Projetos como este, do Grupo Fibra, agregam valor ao Teatro de Montes Claros. No ano passado, né, aconteceram muitas coisas bacanas para a gente. Foi como se os prêmios chegaram assim, independente até da gente buscar, as coisas foram chegando. E o espaço foi assim.
O espaço, na realidade, ele foi cedido para o ensaio do espetáculo mais recente nosso, que é o Vem Ver Boi. E a gente chegou, o diretor Lucílio Gomes, né, do espetáculo Vem Ver Boi, a gente olhou e naquele sufoco de não ter onde ensaiar, porque o material já tinha chegado todo de Belo Horizonte, a gente não tinha onde colocar aquele material. São peças grandes, pesadas, né, que compõem o espetáculo. Aí a gente falou, onde é? Aí aconteceu esse espaço, assim, foi através de um irmão meu que cedeu, a verdade é essa, cedeu, então foi um presente assim duplo, né? E a gente vem desenvolvendo desde novembro do ano passado, 2010, a gente começou a transformação do espaço em abril, aos poucos a gente foi, né, já dava para ensaiar, e o diretor Lucílio Gomes, ele falou, aqui dá para fazer o espetáculo aqui. Como o espetáculo é um espetáculo intimista, né? É um espetáculo para espaço alternativo, onde estabelece uma relação íntima com a plateia. Hoje, essa transformação que o espaço sofreu, a gente vê isso como uma vitória, assim, que a gente não tem palavras ainda. A gente não tem palavras. Assim, é emocionante e a gente olha tudo que a gente já fez, que é bastante. E a gente, às vezes, não acredita, fala, parece um sonho ainda, sabe? Mas já é real, né? É real. A importância do patrocinador para nós, ela foi fundamental para a gente chegar nesse patamar que nós estamos hoje, de tranquilidade, de um espaço estruturado para receber espetáculos de fora. Nós temos hoje estrutura para abrigar atividades, né? Então, nós devemos isso a patrocinadores, né? Que vieram através das leis e que eu acredito, assim, em Montes Claros ainda falta muito, as pessoas ainda não acordaram para perceber que a cultura é um produto extremamente valioso e que eles podem ganhar muito, mas muito com isso. E permanece ainda, às vezes, aquela cultura de achar que estão fazendo favor. E não é mais isso, não é mais. Eu acho que falta um esclarecimento em massa, né, do empresariado local para antenar com essa realidade da importância da cultura. É lógico que vai chegar uma hora que o nosso espetáculo ele vai precisar de um outro tipo de espaço. E lógico também que eu não posso olhar só para o meu umbigo, né? Realmente, um teatro faz muita falta aqui em Montes Claros. A gente percebe cidades minúsculas, com espaços interessantes. Montes Claros, a gente não pode falar que o Centro Cultural é um espaço, é um auditório muito defasado, com 31 anos, né, de existência, é o tempo do grupo. O grupo andou muito, cresceu muito. O Centro Cultural, ele não tem nem por onde crescer, porque ele foi feito ali para abrigar, né, atividades de auditório. Então, não é possível uma cidade do tamanho de Montes Claros ter um auditório como Centro Cultural como referência de espaço cultural. E Montes Claros hoje já tem público que sabe discernir muito bem entre um trabalho, né, bem feito, um trabalho bem elaborado, um trabalho, né, de teatro ou de música, e outro que é feito assim de brincadeirinha, a toque de caixa, vamos dizer, a nível de escola. Todo mundo pode fazer teatro. Eu sempre digo, gente, o teatro é uma atividade que todo mundo pode exercer. Eu briguei muito uma certa época por causa disso, sabe, da má qualidade. Eu vejo que isso não adianta. As pessoas, se ela quiser continuar, ela vai perceber que ela não está agradando, que ela tá, né, que ela vai ter que buscar alguma coisa. Hoje eu vejo dessa forma. A liberdade da busca, mesmo errando, você percebendo que falta bastante ainda para, né, chegar num espetáculo, às vezes, de qualidade, mas a pessoa tem ousadia, ela vai lá, mesmo quebrando a cara. Então, essa diversidade, né, ela é interessante. Porque na arte você não tem um modelo a seguir. Não existe um modelo para falar, você está fazendo o certo, né? Você está errado. Mas existe a questão da qualidade. A grande satisfação, eu acredito que tanto minha quanto dos meus parceiros, é justamente
esse espaço que nos abriga hoje, que nos dá autonomia. Nada como o espaço para te dar autonomia, sabe? A liberdade de você agir, de fazer a arte que você acredita, da forma que você acredita. Então, a grande alegria nossa é isso aqui. É o fruto mesmo do nosso, né? Do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa insistência, da nossa, sabe? Fibra. O que eu quero agradecer, Silvana, é um público assim fiel que tem nos acompanhado, sabe, assim, que curte, que acompanha toda a nossa história, tudo que a gente está fazendo, todas as nossas atividades. Eu agradeço esse público assim de coração. A gente tem que ter muita garra. Garra é sinônimo de fibra, sabe? E tem que estudar muito, porque as pessoas às vezes falam assim, teatro é coisa de, sabe? De gente que está fazendo gracinha. Eu mesma fui alvo disso. Está fazendo gracinha. Não é não. Você tem que correr atrás. Estudar muito. As pessoas às vezes vão estudar teatro e acham que o teatro é só fazer pecinhas. E não é. Você tem que conhecer a história, sabe? De figuras fabulosas que, né, escreveram sobre o teatro, escreveram peças de teatro, e você tem que adentrar esse universo para você fazer bonito, para você convencer o público de que o teatro é forte e vale a pena fazer. Digo sempre isso, que tem que persistir, insistir, estudar, experimentar, né? Porque o teatro vem muito dessa história de experimentar. Já que não existe uma fórmula mágica que você, né? Você tem que experimentar muito até chegar no, sabe? Igual doce, assim, naquele ponto perfeito. Então você tem que experimentar muito. Gente que faz a terra está chegando ao final. Aguardo você na próxima semana. Tchau! Gente que faz a terra.